Bom, gente, a partir desse momento nossa aula está sendo gravada, então tudo que a gente falar vocês podem consultar posteriormente, viu? Eu vou deixar o link disponível no Google Sala de Aula, para vocês assistirem o vídeo no YouTube. Enfim, então a aula de hoje a gente vai falar sobre os cálculos químicos, né? E aí, dentro dos cálculos químicos, a gente vai falar de três aspectos: da lei da conservação das massas, a lei das proporções das massas e balanceamento de equações químicas, que esse é o ponto principal do nosso assunto de hoje. Esses dois aqui eu preciso falar deles por quê? Porque eles são conteúdos que a gente vê no primeiro ano e aí é preciso a gente relembrar um pouquinho, viu? E aí a gente relembra para ele ficar vivo na memória e a gente conseguir desenvolver essa parte do balanceamento, já que a teoria aqui desses dois é muito importante. Então vamos lá, aqui a gente tem um pequeno textinho, né? Sobre a lei da conservação das massas, uma afirmação que fizeram. Podemos estabelecer como um axioma incontestável que todas as operações da arte da natureza, nada é criado. Existe uma quantidade igual de matéria antes e depois do experimento. A qualidade, a quantidade dos elementos permanecem precisamente as mesmas e nada acontece além de variações e modificações nas combinações desses elementos. Deste princípio depende toda a arte de executar experimentos químicos. Devemos sempre supor uma igualdade exata entre os elementos do corpo examinado e aqueles dos produtos de sua análise. O que isso quer dizer, gente? O que é que isso está dizendo? Que numa reação química, os átomos que compõem determinado componente, que vão dar origem a outro, eles não aparecem do nada, eles não brotam, né? Eles não puf, apareceu aqui. Não, isso não acontece. Eles são o quê? Eles são reorganizados e dão origem a novos produtos, né? A novas substâncias. Então, resumindo, todo esse texto aqui que a gente leu, a gente pode resumir essa lei em uma pequena frase. Que frase? Isso aí vocês não podem esquecer nunca mais na vida de vocês. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nenhum átomo ele vai aparecer do nada. Ele vem de algum lugar. Ele vem de algum lugar por quê? Porque ele reagiu com algum outro e aí ele deu origem a uma nova substância. Então, carreguem isso na cabecinha de vocês, que vocês não vão esquecer isso nunca mais. Isso aí é muito importante. Professora, mas quem foi que chegou nesse entendimento? Quem foi que chegou a essa conclusão? Esses dois abençoados aqui, esse casalzão lindo da porra, perdão da palavra. Enfim, a Anne-Marie, aliás, Marie-Anne Lavoisier, eu sempre leio o último nome primeiro. Enfim, Marie-Anne Lavoisier e Antoine Laurent de Lavoisier. Então eles eram casados, marido e mulher, eita, show de bola. E aí eles desenvolveram o estudo para chegar nessa conclusão, né, de que os átomos eles não são criados, né, eles são só reorganizados e dão origem a novas substâncias. Então eles já existem, só que eles só vão se recombinar para dar origem a novos. Uma coisa importante, eu vou disponibilizar o slide para vocês, e aí se vocês tiverem a curiosidade, é só clicar no nome de cada um deles que vai abrir uma página. E nessa página vai estar falando um pouquinho da biografia deles dois, viu? Um pouquinho da vida. Tanto do Lavoisier, do marido, quanto da Lavoisier, a esposa, da Marie-Anne. Enfim, então para a gente entender melhor. Eu tenho aqui, né, uma reação química. Eu tenho um papel e gás oxigênio, né, que é a combustão do papel. Então ele vai ser queimado. E aí, gente, se a gente somar a massa do papel e a massa do oxigênio, que são os meus reagentes, eles vão ser iguais à massa dos meus produtos, né? Quem são os meus produtos? A água, os gases e a cinza, né? Quando a gente queima papel, gente, para poder acontecer a queima, eu preciso da presença de gás oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem queima. Só vai acontecer queima enquanto tiver o oxigênio. Depois que o oxigênio acabar, acabou a queima de determinado material. Ou quando o próprio material acabar. Enfim, então quando eu faço essa reação, se eu somar a massa do papel e a massa do gás oxigênio, o valor deles vai ser igual ao quê? Ao somatório da água, dos gases e da cinza. Por incrível que pareça, quando a gente faz a combustão de qualquer material que seja, é produzido água. Professora, por que eu não vejo pingando?
porque ela é transformada em vapor. Então, rapidinho ela evapora e a gente acaba não vendo. Mas ela é criada, ela existe, viu? Então, tem liberação de água na forma de vapor, de gases como CO2 e tem a cinza, que é o que a gente vê, que é o que fica. Beleza. Então, tá aqui ó, uma representaçãozinha matemática, né? Então, a massa do papel, que é o M1, mais a massa do oxigênio, que é o M2, o somatório deles vai ser igual a quem? A massa da água com a massa dos gases e a massa da cinza, né? Então, aqui, ó, ou seja, a massa dos produtos, dos meus produtos, vai ser igual a quê? A massa dos meus reagentes, viu? Então, por quê? Porque vai obedecer a regrinha, né, da lei da conservação das massas, de que nada se perde, nada se cria. Tudo vai ser o quê? Só transformado. Então, essa lei de conservação das massas também é chamada de Lei de Lavoisier, em homenagem ao casalzão lindo, maravilhoso que fez os estudos que chegou a essa conclusão. Beleza. O outro ponto importante para a gente entender é a lei da proporção das massas. Não se atentem aos números, se atentem a como é que funciona. Entendam o entendimento. Aqui, ó, as substâncias sempre reagem na mesma proporção para formar outra substância. Então, eu tenho aqui uma série de 4 experimentos, né? Experimento 1, 2, 3 e 4. E tem os valores de massa de reação da formação da água. Então, aqui são experimentos para formar a água. O que acontece? A quantidade mínima necessária para se originar água, a gente viu até em algum exercício que a gente fez de revisão, desses primeiros que a gente fez, tinha uma questão que falava sobre a questão da água, sobre determinar a massa de oxigênio, era de hidrogênio, na formação da água. Enfim, é bom que a gente relembra. Aqui, ó, a massa mínima necessária para eu criar água é o quê? Eu preciso de hidrogênio. O hidrogênio, no caso, vai ser 2 gramas de hidrogênio, porque eu vou utilizar 2 átomos de hidrogênio. Em relação à massa do oxigênio, eu utilizo 1 átomo de oxigênio, e ele sozinho tem massa 16 gramas. O que acontece? Quando eu somo a massa do oxigênio necessário mais a massa do hidrogênio necessário, eu tenho a formação da água. E aí eu tenho a massa do meu produto, que nada mais é do que o quê? Do que o somatório da massa dos meus reagentes. O que acontece? Vamos pensar num bolo. Bora fazer uma analogia. Bolo agrada a maioria das pessoas. Então, vamos pensar num bolo. Vamos imaginar que para fazer um bolo, eu preciso de 1 quilo de trigo e 2 ovos. Se eu quiser fazer 2 bolos, eu vou precisar de 2 quilos de trigo e de 4 ovos, não é verdade? Se eu quiser fazer 3 bolos, eu vou precisar de 3 quilos de trigo e de 6 ovos. E assim sucessivamente. Quanto mais bolo eu quiser preparar, mais ingredientes eu vou precisar, não é verdade? Com as reações químicas, é a mesma coisa. Elas vão seguir uma proporção. Então, se para a água eu preciso de 2 hidrogênios em gramas e 16 gramas de oxigênio, a minha massa da água vai ser 18. Se eu dobrar essa quantidade de hidrogênio, né, consequentemente, eu vou dobrar também a quantidade em oxigênio. E em consequência disso, vai acontecer o que com a massa da água? Ela vai dobrar também. Professora, quer dizer que eu vou ter uma água pesadona? Não, gente. Eu vou ter 2 moléculas de água. Viu? É isso que acontece. Se eu dobro a proporção, eu dobro a quantidade. Isso é o que diz a lei da proporção das massas, viu? Para fazer determinado elemento químico, eu sempre vou precisar dos elementos que compõem ele, cada um na mesma proporção, na mesma quantidade, viu? Na quantidade X para fazer aquela substância. É só lembrar da receita de um bolo. Se, por exemplo, nesse mesmo exemplo que eu estava falando do bolo, se eu colocar 2 kg de trigo e os 2 ovos para fazer um bolo, será que o bolo vai dar certo? O bolo não vai dar certo. Por quê? Porque eu não segui a receita que está dizendo lá, viu? Então, para criar as substâncias químicas, é basicamente isso. Eu tenho que seguir uma receita. E a minha receita diz o quê? Que eu tenho que utilizar os elementos químicos numa X quantidade necessária. Beleza. Aí, dentro das proporções das massas, eu posso estabelecer algumas relações. Eu tenho uma relação aqui, por exemplo, entre o hidrogênio e o oxigênio. Eu posso também estabelecer uma relação entre o oxigênio e o hidrogênio. Notem que é o inverso um do outro, viu? Aqui, ó, se a gente observar, eu tenho o
valor do primeiro experimento e o valor do segundo experimento, do primeiro experimento também, em relação ao hidrogênio e ao oxigênio. Se eu dividir um pelo outro, eu acho esse valor aqui, ó, de 0,125. Mas se eu dobrar a quantidade aqui, ó, do hidrogênio e do oxigênio, e eu dividir, ora, eu vou ter também a mesma quantidade. Como é que pode, professora? Não era para ter dobrado? Não, não era para ter dobrado, porque aqui, gente, ele segue uma proporção. Se eu sigo uma proporção, os meus valores das divisões, eles vão ser iguais. Tem aquela... Isso aí, gente, é um assunto que a gente estuda lá, no 7º e no 8º ano, que a gente vê aqui, razão e proporção. Então, qualquer coisa, vocês podem relembrar aí nos assuntos de português lá de anteriormente, para vocês entenderem basicamente isso. E aí, ó, se a gente observar aqui também, ó, na massa do oxigênio e do hidrogênio, ó, a mesma situação, eu só fiz inverter. Se eu pegar um e dividir pelo outro, eu acho um valor X, ó, que no caso aqui é 8. Se eu dobrar a quantidade de cada um, eu também acho o mesmo 8. Se eu triplicar a quantidade de cada um, eu também vou achar o mesmo 8. Se eu seguir a mesma proporção sempre, eu sempre vou achar o quê? O mesmo valor, viu? Então, a proporção sempre vai ser a mesma para qualquer uma das relações que eu faça, em relação ao aumento da minha massa dos meus reagentes, viu? Enfim, segue o baile. Aí a gente chega no momento crucial, que é o balanceamento das equações químicas. Beleza. Para os químicos, o cálculo das quantidades necessárias de cada reagente para formar determinado produto tem importância vital. Esse cálculo é chamado estequiométrico. Por que é de importância vital, gente? Quando a gente vai produzir substâncias, materiais, em qualquer âmbito que seja, quando a gente fala em escala industrial, a gente está falando de uma grande quantidade de matéria-prima e de uma grande quantidade de produtos que vai se obter. Se a gente fizer um cálculo errado e colocar mais matéria-prima do que o necessário, pode acarretar em quê? Em prejuízo a mim, né? No caso aqui, tanto a mim, se eu for empresária, quanto a mim, se for consumidora. Por quê? Porque se eu for a empresária dona da indústria e tiver desperdício de matéria-prima, eu vou ter prejuízo, porque eu vou gastar mais material do que o necessário e vai ser produzido uma quantidade que não é a esperada. E aí eu vou ter prejuízo. Por que eu digo que eu também vou ter prejuízo se eu for ser uma consumidora? Porque eu posso gerar um produto que não seja o que eu quero. Então, eu vou ter um prejuízo de certa forma. Isso pode me prejudicar, pode prejudicar a minha saúde. E sem falar também que pode acarretar em prejuízos ambientais, viu? Então, é muito importante fazer o uso correto e nas quantidades corretas de cada material para produzir, no caso, os produtos, né, a nível industrial. Por quê? Porque senão tem desperdício, problema de saúde, prejuízo financeiro, ecológico, e enfim, tem um monte de coisas ruins que pode acontecer. Por isso é importante a gente saber utilizar a quantidade certa de cada coisa que a gente for fazer, em cada ação, né, que a gente for fazer. Então aqui, ó, a proporção entre as substâncias na equação é estabelecida por relações numéricas. O número que indica a proporção de cada substância é denominado coeficiente. Então, bem aqui, eu tenho um exemplo da reação da água. Eu tenho o hidrogênio, o oxigênio e a água formada. O que é o meu coeficiente? É o valor, gente, que antecede os meus elementos químicos. Bem aqui, ó, H2. Ah, professora, então é esse 2 aqui? Não, esse 2 é para indicar que são 2 átomos. Cadê o coeficiente que eu não estou vendo? Eu não estou vendo, mas eu sei que ele existe. É 1. Então, o coeficiente é 1. Nesse caso aqui, o coeficiente é 1. Aqui é só uma representação. Naturalmente, é bom ressaltar uma coisa aqui. Naturalmente, o hidrogênio, ele existe dessa forma aqui, ó, H2. Você nunca vai encontrar na natureza o hidrogênio sozinho. Ele sempre vai estar um hidrogênio ligado. Meu Deus, mas ficou estranho. Peraí. Você sempre vai achar um hidrogênio ligado a outro hidrogênio. Então, Hzinho ligado com outro Hzinho. Então, hidrogênio ligado com hidrogênio. A mesma coisa acontece com o oxigênio. Você sempre vai achar na natureza um oxigênio ligado com outro oxigênio. Você nunca vai achar um oxigênio sozinho perambulando por aí.
Ele sempre vai existir nessa forma, O2 e H2. Professora, agora eu não entendi uma coisa. Como é que eu tenho H2 naturalmente existindo desse jeito e o O2 dessa forma e a fórmula da água é H2O? Cadê esse outro oxigênio? Para onde é que ele foi parar? Aí é que entra o meu balanceamento de equação. Essa equação bem aqui, ela só está representando que esse elemento químico, nessa forma natural, reagiu com esse outro nessa forma natural e originou esse produto que é a água. Mas não está balanceado em relação à quantidade de átomos de cada um. Aí é que entra um balanceamento. E aí é onde entra a questão do meu coeficiente. Qual é a importância de colocar um coeficiente correto, né? Para determinar a proporção certa de cada elemento químico. Então, bem aqui essa reação ela já está balanceada. Ó. Se a gente observar em relação à reação anterior, essa daqui tem o coeficiente 2, aqui em relação ao hidrogênio, e em relação à água também tem um coeficiente 2. O que esse coeficiente vai me indicar? Que esse valor aqui da frente está multiplicando a quantidade de átomos que existe dentro, no caso, desse elemento químico ou composto que eu esteja trabalhando. Então, esse 2 aqui está fazendo menção a 2 vezes os átomos do hidrogênio. Esse 2 aqui também está fazendo menção a 2 vezes a quantidade do átomo do hidrogênio e 2 vezes a quantidade de átomos de oxigênio. Vou explicar um detalhe aqui para vocês. Deixa eu apagar bem aqui. Por que eu tenho uma reação balanceada e a outra não balanceada? Por um simples detalhe. Bora ver essa aqui, essa não balanceada. Eu tenho quantos átomos de hidrogênio aqui? 2. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? 2. Então, 2 mais 2 vai ser o quê? 4. Eu tenho 4 átomos antes da formação, né, dos meus produtos. Depois dos meus produtos, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e eu tenho quantos átomos de oxigênio? Só 1. No total, eu tenho quantos? 3. Como é que, professora, anteriormente a senhora estava dizendo que na natureza nada se perde, nada se cria, nada se transforma, e os átomos dos meus reagentes é 4 e os átomos dos meus produtos é 3, cadê o outro átomo de oxigênio? Para onde é que ele foi? Ela não está balanceada, viu? É por isso que a gente tem que balancear, para a gente mostrar que existe uma proporcionalidade entre os átomos dos meus reagentes e os átomos dos meus produtos. Então, aí entra o coeficiente, ó, viu? Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Então, aí é que entra o coeficiente. O coeficiente, gente, vai permitir que eu estabeleça a igualdade entre os átomos, né? Uma representação matemática. Então, aqui, ó, 2 vezes 2. Então, 2 vezes os 2 átomos do hidrogênio vai ser o quê? 4 átomos de hidrogênio. 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes, aqui no caso o coeficiente é o 1, né? 1 vezes 2 é 2, só tem 2 átomos mesmo. Aqui no caso eu tenho quantos átomos? 6. A reação acontece, né? Como se fosse uma equação. Então, 2 vezes 2, 4. Qual é o índice do oxigênio? É o 1, eu não estou vendo, mas eu sei que ele existe. 2 vezes 1, 2. Aqui tem quantos átomos? 6. Olha aqui, ó, eu tenho 6 átomos antes e 6 átomos depois. O que diferenciava na primeira situação, né? Que eu mostrava só a reação, mas não mostrava ela balanceada. Aqui eu tinha o quê? 4 átomos e aqui eu tenho só 3 átomos. Então, essa é a importância da gente determinar a quantidade exata de cada um, que é para eu saber quantos produtos eu posso ter a partir de determinada quantidade de substâncias. Vamos ver o mesmo exemplo aqui, ó, da reação da água. Eu tenho H2 e meio O2, representando a água. Meu Deus, que coisa estranha, professora. Eu posso colocar a fração para representar? Sim, você pode. Eu posso por quê, professora? Olha aqui, ó. Eu não disse que naturalmente o hidrogênio existe 2A2 e o oxigênio 2A2 também? Então, vamos imaginar, ó, eu tenho um oxigênio ligado com outro oxigênio. Aqui, no meu balanceamento dessa equação, diz o quê? Que eu tenho 1 mol de H2 e eu tenho meio mol, né? Ou meia molécula de gás oxigênio. Ora,
Se a metade de uma molécula quer dizer o quê? Que eu só tenho um átomo. Eu vou dividir ela ao meio. Só que quimicamente isso não existe, gente. A molécula, ela existe inteira. Ela existe aqui da maneira que caracteriza ela. Eu não posso pegar só a metade dela para fazer uma reação química. Eu não posso fazer isso. Mas matematicamente eu posso representar através do quê? Através de uma fração. Professora, é correto? É correto. Só que não é recomendável. Não é recomendável por quê? Justamente isso, para a gente não criar o pensamento de que existe meia molécula passeando por aí, quando na verdade não existe. Então, o que é que se aconselha? Aconselha-se usar sempre os menores números inteiros possíveis, viu? Então, vamos dizer que a melhor maneira de representar essa equação é aquela outra maneira balanceada que a gente viu, né? Que é 2H2 mais O2, originando 2H2O. Então, essa é a maneira, vamos dizer, mais correta de representar. Por quê? Porque eu uso os menores números possíveis, né? Pelo menos o oxigênio aqui, ele vai ter coeficiente 1, viu? Que é o valor que antecede. Beleza, vamos ver outros exemplos aqui, ó. A decomposição do peróxido de hidrogênio. Eu tenho quantos átomos no total aqui, ó? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio mais 2 átomos de oxigênio. No total eu tenho o quê? 4 átomos do lado dos meus reagentes. Bora ver do lado dos produtos. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio mais 1 átomo de oxigênio mais 2 átomos de oxigênio. Então, eu tenho 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5. Como é que no lado dos reagentes eu tenho 4 e do lado dos produtos eu tenho 5? Por quê? Porque ela não está balanceada. Aí, o que a gente tem que fazer? Balancear. A gente vai acrescentar valores que permitam que dos dois lados tenham as mesmas quantidades de átomos. Então, aqui eu já vou ter quantos átomos? Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Então, 4 mais 4 vai dar 8. Então, eu tenho 8 átomos aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, que eu não estou vendo, mas eu sei que ele existe. 2. Mais 2. Então, 4 mais 2, 6 mais 2, 8. Olha aí, ó. Igual quantidade de átomos. E da mesma maneira aqui, ó. Eu tenho 2, 2, 4. 2 mais 1, 3. Mais 1/2 não representa metade? Ora, se a molécula tem 2, a metade dela vai ter o quê? Só 1, né? Então, 3 mais 1, 4. Então, tá aqui, ó. 4 de um lado e 4 do outro. Então, as reações estão balanceadas. Aqui, vamos ver um exemplo mais complexo. Eu tenho aqui, ó, o carbonato de sódio reagindo com o hidróxido de cálcio, originando o hidróxido de sódio e o carbonato de cálcio. Vamos observar quantos átomos tem de cada um aqui, ó. Eu tenho o Na, que é o sódio. Sempre lembrando, viu, gente, que quando vi uma letra maiúscula e uma minúscula, eu tô falando de um símbolo de um elemento químico, eu não tô falando de 2 elementos químicos, não. Aqui, ó, eu tenho o elemento químico sódio, que é o Na. Eu tenho um elemento químico carbono, que é o C. E tem um elemento químico oxigênio, que é o ozão, viu? Então, não se embaralhe em relação a isso. Aqui, ó, eu tenho o elemento cálcio, o elemento oxigênio e o elemento hidrogênio. Aí, aqui, ó, o sódio, oxigênio, hidrogênio, cálcio, carbono, oxigênio. Beleza. Eu tenho quantos átomos de sódio? Eu tenho 2, porque esse 2zinho aqui, ó, é indicativo de que são 2 átomos de sódio. Então, eu tenho 2 átomos de sódio, mais um átomo, deixa eu apagar aqui, eu tenho um átomo de carbono, o índice dele não está aparecendo, e se não está aparecendo, eu sei que é 1. Então, eu tenho um átomo de carbono e eu tenho 3 átomos de oxigênio. Opa, é o número 3. Mas eu tenho quantos átomos de cada um aqui, ó? De cálcio eu tenho 1. Agora, atenção para um detalhe. Eu tenho Ca, abre parênteses, OH, fecha parênteses, e o 2 embaixo. O índice do cálcio eu não estou vendo, mas eu sei que ele existe, que é o número 1, né? Então, eu sei que é um átomo de cálcio. Agora, bem aqui, gente, dentro do parênteses, esse parênteses está isolando o oxigênio e o hidrogênio. E tem esse 2 que está do lado de fora. Esse 2, gente, é indicativo da quantidade de átomos que tem dentro do parênteses. Então, quer dizer que esse 2 multiplica esse oxigênio
e multiplica esse hidrogênio. Então, aqui eu tenho um átomo, aqui eu também tenho um átomo. Se aqui fora está dizendo que eu tenho 2 de cada que está dentro do parêntese, então quer dizer que eu vou multiplicar, aliás, é o dobro da quantidade que está dentro do parêntese. Então quer dizer que eu vou multiplicar esse número de fora pelos números que estão dentro. Então 2 vezes 1, 2. Mais 2 vezes 1 do hidrogênio, 2 também. Então no total eu tenho quantos átomos aqui do lado dos reagentes, né? Que aqui eles dois juntos, eu tenho quantos átomos? Vamos ver aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 átomos no total, no lado dos reagentes. Agora, vamos ver aqui do lado dos produtos, né? Depois da reação química. Eu tenho um átomo de sódio, eu tenho um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio, mais um átomo de cálcio, mais um átomo de carbono e mais 3 átomos de oxigênio. Então, no total, eu tenho quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 átomos do lado dos produtos. A reação não está balanceada. Então, eu tenho que balancear. Ó. Eu tenho que deixar a mesma quantidade de um em relação ao outro. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ela já vai estar balanceada. Só foi preciso acrescentar o coeficiente 2. Se a gente observar aqui, ó, eu tenho 11 que eu tinha antes, mas agora eu não tenho mais 8, ó, porque esse 2 de fora vai multiplicar todos os átomos que estão fazendo parte desse composto. Então, esse 2 vai multiplicar a quantidade de átomos de sódio e vai multiplicar a quantidade de átomos de oxigênio e multiplicar a quantidade de átomos de hidrogênio. Então, aqui eu vou ter 2 sódios, mais 2 oxigênios, mais 2 hidrogênios. Mais, vamos ver agora os átomos do carbonato de cálcio. Qual é o coeficiente? Eu não estou vendo, mas eu sei que ele existe. Está bem aqui na frente, ó. É o número 1. Então, eu tenho um cálcio, mais eu tenho um carbono, e eu tenho 1 vezes 3, 3, né? Mais 3 oxigênios. Então, no total, eu tenho 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu tenho 11 átomos aqui também. Então, esse exemplo aqui de baixo, ele está balanceado. Por quê? Porque a quantidade de átomos dos meus reagentes é igual à quantidade de átomos dos meus produtos. Professora, mas como é que eu vou fazer para balancear uma equação? A senhora me mostrou balanceada. Como é que eu vou fazer para balancear? O que é que eu preciso fazer? Bom, gente, existem 2 métodos que a gente pode utilizar. O método por tentativas e erros e o método algébrico. Eu gosto mais do método algébrico, porque ele requer um pouquinho mais de trabalho, mas ele já dá logo o número certinho, né? E vai dar a quantidade mínima necessária. No caso pelo tentativa e erro, eu vou usar de artifícios para ir determinando, no caso, o coeficiente de cada um. Eu vou errando até eu acertar, viu? Mas aí tem algumas dicas para a gente não errar tanto e acertar logo. Então, vamos ver aqui, ó. O primeiro passo, né? Represente a reação química. Então, eu tenho essa reação química, que é do alumínio metálico reagindo com o oxigênio, dando origem ao óxido de alumínio. Se a gente observar, aqui no lado dos reagentes, eu tenho um átomo de alumínio e 2 átomos de oxigênio. São 3 átomos no total. Aqui eu tenho 2 átomos de alumínio mais 3 átomos de oxigênio, no total 5 átomos. Então a reação não está balanceada. Eu vou precisar balancear, né? Deixar o valor dos reagentes igual ao valor dos produtos. Então vamos lá, ó. O segundo passo, escolha um elemento químico que só apareça em um dos reagentes e em um dos produtos. E acerte os coeficientes das substâncias nas quais aparece, usando o índice do elemento nos reagentes como coeficientes nos produtos e vice-versa. Então, a gente vai fazer o quê? Ó? Pegar o índice do elemento e usar ele como coeficiente e fazer o inverso, né? Pegar o índice dos produtos e colocar como coeficiente nos reagentes. Só que aqui, gente, ó, nesse caso, o elemento que a gente vai utilizar como o primeiro vai ser o oxigênio, mas não porque ele aparece em um dos reagentes e um dos produtos.
Até porque o alumínio se uniu com o oxigênio e ele originou só uma substância, e não 2, 3 ou mais, né? Só foi uma. Então, aqui nesse caso, a gente vai utilizar o quê? O que tem o maior índice. E quem é que tem o maior índice? É o oxigênio. Sempre lembrando, o número que vem na frente é o meu coeficiente. O número que vem embaixo, pequenininho, é o meu índice, viu? Não esqueçam disso. Índice, índice, índice. Coeficiente que vem na frente, eu não tô vendo, mas eu sei que ele existe, é o 1. É o 1 e pronto. Aqui, ó, então eu sei que eu vou usar o oxigênio como o primeiro elemento químico que eu vou balancear. Beleza, aí o que a regrinha me diz? Que o índice dele vai virar o quê? Coeficiente lá no lado dos reagentes. Então eu vou pegar esse 3, que é índice do oxigênio no lado dos produtos, e vou colocar ele para ser coeficiente no lado dos reagentes. Então esse 3 aqui de baixo vem aqui para frente. Então eu fiz o primeiro passo para balancear. Agora eu tenho quantos átomos de oxigênio aqui, ó? 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 átomos. Professora, mas não é para balancear? Aqui eu só tenho 3. Como é que eu vou fazer agora? Ora, agora é bem simples. Tu vai pegar esse 2 aqui, que é índice nos reagentes, e vai colocar ele para ser coeficiente nos produtos. Então ele vai vir para frente, ó. Ó, o 2, ó, saiu daqui e veio para frente. Então, ó, eu tenho 3, o índice do oxigênio foi para ser coeficiente lá no lado dos reagentes, e o índice dos reagentes, né, do oxigênio, foi para ser coeficiente lá no lado dos produtos. Agora, bora observar. Eu tenho aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 átomos de oxigênio. E agora eu tenho quantos átomos de oxigênio do outro lado, ó? 2 vezes 3 vai dar quanto? 6 também. Égua, professora, tá balanceado? Não, não tá balanceado. Tá balanceado só o oxigênio. Por quê? Porque eu acabei, gente, nesse meio tempo, bagunçando com alumínio, ó. Então, o que é que diz o passo 3? Ó? Acerte os demais coeficientes. O objetivo é que se tenha para cada tipo de átomo a mesma quantidade nos reagentes e nos produtos. Se esse 2 eu coloquei na frente, ele acertou o oxigênio, mas acabou que ele bagunçou ainda mais o alumínio aqui, né? Se antes de um lado tinha só 1 e do outro lado tinha 2, agora desse lado aqui tem 4 e o outro lado só continua com 1 do mesmo jeito. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um valor que iguale os dois. E que valor é esse? O 4. Agora, se a gente observar aqui, ó, eu tenho 4 átomos de alumínio, né? 4 vezes 1 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. Então, eu tenho 10 átomos do lado dos meus reagentes. E agora, do lado dos produtos, eu tenho 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho quantos átomos no total? 10 também. Então, tá aqui, ó. Eu fiz o balanceamento. Tenho 10, 10. Agora, o outro método. Aqui tá balanceado. O outro método, que é o método algébrico, que eu acho mais seguro. Ele requer um pouquinho mais de tempo, mas ele é mais seguro. Geralmente ele é utilizado para balancear equações que são mais complexas, que tem mais elementos químicos. Essa daqui ainda foi simples, que é só o primeiro que a gente faz. Depois a gente vai fazer com mais átomos envolvidos. Então aqui, ó, eu tenho propano reagindo com oxigênio para dar origem ao gás carbônico e água. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar letras para representar os coeficientes. Os coeficientes são os números que existem na frente. Aqui eu não tô vendo, mas eu sei que existe. É o número 1, número 1, número 1 e número 1. Então, para cada número 1 desse, eu vou atribuir uma letrinha. Letra A, letra B, letra C, letra D. Entendido? Então, aqui, ó. Letra A é o coeficiente do primeiro composto. Letra B é o coeficiente do segundo composto. Letra C, coeficiente do terceiro composto, e letra D, coeficiente do quarto composto, que é a água. Agora, o que é que eu vou fazer? Ó? Separe os elementos químicos e forme equações. Multiplique o índice dos elementos pelas letras atribuídas. Em seguida, iguale os termos de antes e depois da reação. Então, eu coloquei aqui em evidência. Qual é o número que eu tenho que multiplicar? O índice, né? Então, eu vou multiplicar o índice pela letrinha da frente. Vamos começar aqui pelo carbono. Carbono, ó. Deixa eu botar até uma seta. Eu tenho carbono onde? Eu tenho carbono no A,
eu não tenho no B, eu tenho no C e não tenho no D. Então, eu só tenho carbono no A e no C. Então, bora ver aqui. Qual é o índice do carbono no coeficiente A? É 3, né? Então, vai ser 3 vezes A. Então, vai ficar 3A. Como eu não tenho no B e eu só tenho do outro lado da reação, eu coloco o número de o símbolo de igual, viu? O sinal de igual. Então, 3A vai ser igual. Onde é que tem carbono aqui no C? Qual é o índice dele? É 1. Eu não estou vendo, mas eu sei que ele existe. 1 vezes C, C. Então, a primeira equação que eu estabeleço, a primeira relação é 3A é igual a C. Então, bem aqui, em relação ao carbono, 3A é igual a C. Vamos ver agora o hidrogênio. O hidrogênio. Eu tenho o hidrogênio no A, né? Qual é o índice do hidrogênio no A? 8. 8 vezes A. Deixa eu botar aqui para baixo. 8 vezes A vai dar 8A. Eu tenho hidrogênio no B? Não, eu só tenho hidrogênio no outro lado da reação. Então, eu coloco o sinal de igualdade. Eu tenho hidrogênio no C? Não. Eu tenho hidrogênio no D? Sim. Qual é o índice dele? 2. Então, vai ser 2 vezes D. 2 vezes D. 2 vezes D, 2D. Então, essa é a outra relação que eu estabeleço. Ó. 8A é igual a 2D. Agora, qual é o outro elemento químico que está do lado dos reagentes, que sobrou? Foi o oxigênio. Então, eu vou fazer aqui, ó, vou pegar o índice dele e multiplicar pelo coeficiente. Ele aparece no A? Não, ele não aparece no A. Então, eu vou começar do B. Então, 2 vezes B, em relação ao oxigênio, ó. 2 vezes B, 2B. Igual, né? Já que só tem depois da reação. Eu tenho oxigênio no C? Tenho. Eu tenho quantos? 2. Então, é 2 vezes C. 2 vezes C, 2C. Mas, eu tenho oxigênio no D? Tenho sim, ó. Ele tá bem aqui. Qual é o índice dele? 1. Eu não tô vendo, mas eu sei que ele existe. 1 vezes D, D. Então, essa, D, que é um Dzinho. Então, essa é a outra relação que eu estabeleço, ó. 2B é igual a 2C mais D. Então, agora, eu vou para o próximo passo, ó. Atribua um valor qualquer para cada uma das incógnitas e resolva as equações. Uma dica, atribua o valor ao composto com maior número de átomos. Então, bora ver. Quem é desses aqui que tem o maior número de átomos? O hidrogênio, aliás, a água tem 3. Tem 3 átomos. O gás carbônico tem quantos átomos? 3 átomos também. O oxigênio aqui tem 2 átomos. E o propano tem quantos átomos? 8 do hidrogênio e 3 do carbono. Então, ele tem 11. Então, vamos começar por ele. Qual é o coeficiente dele? É o A. Sempre lembrando, ó, aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C e aqui o D. Então, ó, o coeficiente que apresenta a maior quantidade de átomos é o coeficiente A. Então, eu vou ter que fazer o que com eles? Eu vou atribuir um valor. Que valor eu vou atribuir? Eu vou atribuir o valor de 1. Professora, mas aqui está dizendo atribuir um valor qualquer. Eu posso atribuir qualquer valor que vai dar certo? Sim, você pode atribuir qualquer valor que vai dar certo. Mas por que eu estou atribuindo o valor de 1? Porque é um valor pequeno, gente. Um menor número que eu posso ter. Para não criar coeficientes que são muito grandes e depois, de qualquer forma, eu ter que simplificar. Então, para evitar 2 trabalhos, eu coloco o menor número inteiro possível, que é o número 1. Então, o que eu tenho que fazer agora? Em cada uma dessas igualdades que eu estabeleci, eu vou substituir o valor. Então, vamos ver aqui. O A não vale 1, então, onde tiver A, eu vou colocar 1. Então, 3 aqui, ó, 3A. Então, é 3 vezes A. Quanto é que vale A? 1. Então, é 3 vezes 1. Igual a C. Então, 3 vezes 1, 3. 3 é igual a C. Então, C é igual a 3. Então, eu já achei o valor do coeficiente C. Bem aqui, ó, eu sei que vai ser o número 3. Vai ser 3 moléculas de gás carbônico que vão ser originadas. Isso aí eu já sei. Agora, bora ver em relação ao hidrogênio. Eu tenho 8A é igual a 2D. 8 vezes... Quanto é que vale A? 1. Então, é 8 vezes 1 igual a 2D, que eu ainda não sei o valor de D, eu vou descobrir agora. Então, 8 vezes 1, 8. Então, 8 vai ser igual a 2D. Vamos só reorganizar. 2D é igual a 8. Ó, eu só inverti, é a mesma coisa. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu deixo o D sozinho
deixo o 8 onde ele está, e esse 2 que estava multiplicando, ele vai passar a dividir. Então, vai ficar 8 dividido por 2. Então, D vai ser igual a 4. Então, eu já achei o valor do coeficiente D. Vai ser quanto? 4. Então, eu sei que vai ser gerada 4 moléculas de água, né, de H2O. Agora, vamos para a última igualdade que eu estabeleci, a última relação, que foi 2B igual a 2C mais D. Quanto é que vale B? Eu não sei, né? É o que eu vou descobrir. Então, vai ficar, ó, 2B, vou repetir ele, vai ser igual. Eu já sei o valor de C e já sei o valor de D. Então, quanto é que vale C? Vale 3, ó. Então, vai ser 2 vezes 3 mais... Quanto é que vale D? 4, que foi o valor que eu descobri bem aqui, ainda agora, ó. Então, vai ser mais 4. Então, 2B vai ser igual. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4. 2B vai ser igual... 6 mais 4, 10. Vou deixar o B sozinho, vou manter o 10 onde ele está, e o 2 que está multiplicando vai passar a dividir. Aí eu pergunto para vocês, quanto é 10 dividido por 2? 5, né? 10 sobre 2 é 5. Então, o valor do coeficiente B é 5. Então, assim, ó, fica a minha relação, a minha equação balanceada. Para cada molécula de gás de propano, né, que eu colocar para reagir com 5 moléculas de gás oxigênio, eu vou gerar 3 moléculas de gás carbônico e 4 moléculas de água. Então, gente, se a gente observar aqui, a quantidade de átomos dos meus reagentes está igual à quantidade de átomos dos meus produtos. Quer ver? Vamos ver. Olha aqui, ó. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 8, 8. Então, 3 mais 8. Mais 5 vezes 2, 10. Aqui vai dar 11. 11 mais 10, 21. Então, eu tenho 21 átomos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Deixa eu ver. 6 mais 4, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 3, 21. Então, aqui, ó, quantidade de átomos dos meus reagentes está sendo igual à quantidade de átomos dos meus produtos. Então, assim é o método algébrico, né? Ele é mais trabalhoso um pouquinho, mas pelo menos já dá o valor certinho pra gente não ficar errando e acertando, Então, aqui, gente, no final aqui do slide tem exercício que vocês vão fazer para treinar, viu? Então, tem aqui a questão 1 e a questão 2. Deixa eu só terminar aqui de